Como montar o conjunto autônomo de ar? Primeiramente, a gente tem que conhecer as peças que formam esse conjunto autônomo. Então, nós temos o cilindro. O cilindro ele pode ser em aço ou em fibra de carbono, com vários volumes diferentes. Pode ser 6 litros se for de aço, pode ser 6,8 de fibra de carbono, 9 litros fibra de carbono. Enfim, tem várias medidas de volume de cilindros. Nós utilizamos aqui de fibra de carbono 6,8, fibra de carbono 9 litros e com em algumas situações, cilindro de aço de 6 litros. Temos aqui o suporte do conjunto com os arreios, né, que são as alças que vão sobre os ombros e a alça que passa em volta da cintura do usuário. Válvula de demanda de ar, manômetro, que vai me dar a pressão do cilindro. Válvula redutora de pressão, que vai passar da alta pressão do cilindro 300 bar para a baixa pressão dentro da máscara. E o seu conector. E aqui a fita de fixação do cilindro. Então, feita uma verificação visual, o equipamento deve ser apoiado sobre uma superfície com as alças abertas, como está aqui nessa posição. A fita de fixação do cilindro deve estar aberta. Nós vamos pegar o cilindro, vamos fazer uma inspeção visual também no cilindro. Após essa inspeção visual, né, nós vamos colocar o cilindro pela alça de fixação aqui do cilindro com a torneira posicionada em direção ao regulador de pressão. Neste modelo de cilindro de conjunto autônomo, nós conseguimos regular aqui em duas posições o regulador de pressão de acordo com o tamanho do cilindro. Tá? Se eu tiver um cilindro maior, eu consigo modificar, né? O cilindro menor eu consigo ajeitar a posição aqui para que a válvula, para que a torneira sempre fique protegida aqui dentro dessa posição. Tá? Como é que nós vamos proceder agora? Vamos trazer até perto aqui do encaixe da rosca. Vamos levantar e colocar de forma gentil. Nós só vamos encaixar, né? Só deixar que o próprio peso dele acondicione ali em cima. Tá? Isso é um equipamento, apesar de parecer robusto, ele é bastante delicado. Então nós temos que cuidar, não podemos bater essa rosca, não podemos bater a torneira, né? Não podemos bater a válvula também aqui de saída de ar. Tá? Tem que tomar bastante cuidado. Colocou só com o peso dele aqui em cima, nós vamos girar a rosca aqui, não precisa de ferramenta nenhuma. Com a mão, nós vamos girar ela no sentido anti-horário, até que ela chegue até o final. Então pode ir girando, o próprio peso dela vai fazendo ela assentar. Vou mostrar aqui para visualizar melhor. Encostou, não precisa apertar forte, gente. Tá? Os conjuntos já saem da loja com o cilindro montado, mas caso você precisa fazer uma troca de cilindro, né, levar um cilindro reserva, você vai ter que saber como deve ser feito. Então, aqui, chegou, está travado, né, já está na posição. O cilindro está fechado, ainda não vou abrir o fluxo de ar do cilindro ainda neste momento. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer o ajuste da cinta de fixação do cilindro. Com o cilindro colocado e já rosqueado na válvula de redução de pressão, agora nós vamos fazer o ajuste da cinta para travar o cilindro no suporte com os arreios. Né? Aqui a fita já está ajustada para o cilindro de 6,8 litros, né? Mas caso você esteja utilizando um cilindro de maior volume, consequentemente um maior diâmetro de cilindro, basta você fazer o ajuste da fita, aumentar, né, o diâmetro dessa fita nas fivelas, puxando aqui o velcro mais para fora e fazendo o devido ajuste. Tá? Ou caso utilize um cilindro que tem um diâmetro um pouquinho menor, caso seja um cilindro de aço, você aperta essa cinta também fazendo o ajuste na fivela. Então está lá na posição, já está a fita aqui com um diâmetro já adequado para esse suporte, para esse cilindro. A gente só vai trazer ela, esse velcro para cá, travando
o cilindro no conjunto suporte-arreio. Então esse é o primeiro passo para a gente começar a utilização do equipamento. Bom, após a instalação do cilindro, o próximo passo é a utilização do equipamento, o ajuste do equipamento. Então só lembrando que nenhum equipamento de proteção respiratória deve ser utilizado com o usuário utilizando barba ou bigode. Neste caso aqui é só uma demonstração, né? Então não vai ser realmente utilizado o equipamento, mas lembramos que quem utiliza máscara de qualquer tipo de proteção respiratória não pode utilizar barba ou bigode porque atrapalha na vedação da máscara, você diminui a vedação do equipamento. Outro ponto é que o equipamento autônomo de ar ele pode ser usado em duas situações. Uma situação de uma entrada num espaço confinado, numa atmosfera IPVS, para que seja realizada alguma atividade de manutenção, algum reparo ou algo do gênero, onde vai ter uma equipe trabalhando, onde você não vai precisar utilizar, vamos dizer assim, vestir o equipamento sozinho. Você vai ter uma equipe de apoio para te ajudar. Então você consegue fazer os ajustes sempre com mais pessoas verificando, a colocação do equipamento com mais pessoas ajudando, então torna um pouco mais fácil a atividade. Caso esse equipamento seja utilizado para um backup de emergência, para uma equipe de emergência e resgate, né? Uma equipe de resgate em espaço confinado ou qualquer situação de emergência, o usuário desse equipamento tem que ser altamente capacitado e tem que estar acostumado com o equipamento, porque na grande maioria das vezes ele vai ter que fazer de forma rápida a utilização, vestir o equipamento, colocar máscara e adentrar ao local. Ele vai ter que fazer isso sozinho. Neste caso aqui nós estamos demonstrando num uso corriqueiro, numa utilização, por exemplo, uma manutenção dentro de um local com uma atmosfera IPVS, onde nós temos uma equipe e temos tempo para realizar as tarefas. Dito isso, então nós vamos colocar o equipamento. Sempre com a ajuda de um companheiro ou alguém para ajudar a colocar, nós vamos então segurando o equipamento pelo cilindro e pela base do suporte, colocar o equipamento nas costas para que ele possa fazer o ajuste. Ajuste dos ombros pelas alças, elevando o equipamento para cima com os ombros e puxando as alças para baixo ao mesmo tempo. Logo em seguida, fazer o ajuste da cintura, travando com o clipe de engate rápido e fazendo o ajuste pelas alças laterais de acordo com o diâmetro da cintura. O equipamento precisa ficar confortável nas costas do usuário. Então você levanta o equipamento com os ombros ao mesmo tempo que puxa as alças para baixo. Agora o usuário do equipamento autônomo de ar já está com ele ajustado nas costas, né? já ajustou, já fixou bem as alças do ombro e as alças da cintura. Agora ele vai colocar e ajustar a máscara. Então a máscara ela deve estar, primeiramente, com a aranha dela toda solta, virada para fora, para o lado da frente da máscara. Essa é uma maneira de colocação, uma maneira mais fácil. Tá? Vai colocar a máscara sobre o rosto e com a mão oposta vai puxar a aranha por cima da cabeça até a parte de trás da cabeça. Alinhando primeiramente as fitas, ajustando para que elas não fiquem torcidas e depois vai fazer o ajuste, começando pelas fitas debaixo da orelha, de um lado e de outro. Depois as fitas logo acima da orelha, de um lado e de outro. E por último, fazendo o ajuste da parte superior da cabeça. As fitas têm que ser puxadas seguindo o contorno do rosto. Fica mais fácil para você fazer o ajuste, seguindo o contorno do rosto e da cabeça. Dessa forma, ainda não está havendo fornecimento de ar do cilindro para o usuário. Ele está respirando normalmente porque tem uma abertura aqui na frente da máscara onde vai encaixada a válvula de demanda. Próximo passo agora é fazer a abertura do cilindro, girando a torneira do cilindro
até que haja abertura do ar, e você vai perceber essa abertura do ar pelo manômetro. Ele vai pressurizar, indicando a quantidade de pressão que tem no cilindro. Então, nossa linha de ar, a linha, né, do sistema do conjunto autônomo de ar já está pressurizada. Agora ele vai pegar a válvula de demanda, vai encaixar na entrada da máscara e fazer uma respiração profunda para acionar a válvula. Dessa forma, ele libera o fluxo de ar. Nesse momento, eu saliento que é importante verificar a vedação da máscara. Se você observar que está tendo uma saída constante de ar, ou um fluxo contínuo de ar, é porque a máscara não está bem vedada no rosto. Desta forma, agora ele vedou melhor. Quando ele não está inspirando, a gente percebe que não existe saída de ar. O ar só vai ser disponibilizado para dentro da máscara quando houver uma inspiração. Durante a expiração, não há entrada de ar na máscara. Agora ele já está recebendo o ar do cilindro, né? O ar respirável de dentro do cilindro. Ele pode executar as suas atividades, lembrando que o sistema possui um alarme sonoro que, quando a pressão estiver abaixo dos 50 bar, ele apita, avisando que o usuário precisa sair daquele local para trocar o seu cilindro de ar. Então, percebemos que ele inspira, o ar entra, quando ele expira, não existe o barulho do ar vazando ou ar saindo pela máscara. Então, lembrando que escutou ar vazando, há indício de que não está bem vedada a máscara. Agora vamos demonstrar como faz para retirar a máscara e retirar o equipamento. Muitas vezes, na pressa de terminar o serviço, ou sair do local, ou devido ao calor, ou ao desconforto de estar utilizando um sistema desses, o usuário vai tentar tirar a máscara sem afrouxar os ajustes da máscara, puxando simplesmente o equipamento para cima pela válvula de demanda. Isso acaba danificando o conjunto máscara-válvula. Às vezes quebra a válvula, às vezes danifica a máscara na posição do queixo. Então não pode ser feito dessa maneira. Tá? A sequência correta para a gente tirar a máscara de maneira segura, tanto para o usuário quanto para o equipamento, é a seguinte. Primeiramente, você fecha a torneira de ar do cilindro. Fechando a torneira de ar do cilindro, você vai ter ainda um pequeno aporte de ar nas mangueiras, que vai dar tempo de você desconectar a válvula de demanda, apertando a parte superior aqui do queixo, desconectando a válvula. Nesse instante, já não tem mais fornecimento de ar, mas já está entrando ar ambiente para dentro da máscara. Ou seja, agora sim, com calma, você consegue soltar a máscara. Para soltar a máscara, basta você puxar a parte de metal das fivelas em direção ao rosto, em direção ao visor da máscara. Ele, com a própria tensão do elástico, da borracha, ele vai desafrouxar. Aí sim, depois, com os tirantes soltos, você consegue, segurando a máscara pelo queixo, levar ela até a parte de trás da cabeça. Após ter retirado a máscara, então, com a ajuda de mais uma pessoa, pode tirar o conjunto das costas, soltando primeiro a fivela da região do abdômen e, posteriormente, você pode afrouxar um pouco as alças, puxando as fivelas para cima, a parte metálica da fivela para cima, afrouxando um pouco as alças e, segurando pelo cilindro e pelo suporte, levanta, tira do corpo e posiciona ele num local limpo, num local plano, num local adequado, ou já dentro do próprio estojo, do próprio conjunto, né, do próprio estojo que transporta o conjunto. Os cuidados que a gente tem que ter com o equipamento, né? Então, ele não pode sofrer nenhum tipo de impacto na hora de colocar, na hora de retirar, procurar superfícies planas e limpas para acondicionar o equipamento, para fazer a instalação do cilindro ou o acondicionamento de máscara enquanto o usuário se prepara. Segundo ponto, a torneira do cilindro também é bastante delicada e não precisa aplicar força nela. Assim como na válvula de redução de pressão aqui, a gente só encosta ela com a mão, né? A torneira também do cilindro é a mesma coisa. Para abrir de maneira suave,
e depois para fechar também. Fechou, encostou, não precisa apertar. Encostou, parou de sair ar. Tá? É um sistema preciso. Tá? Agora, para a gente poder tirar, se for o caso de precisar retirar o cilindro para fazer a troca, né? Mostramos como a gente coloca o cilindro. Agora, para retirar, o sistema não pode estar pressurizado. Tá, eu fechei já aqui, não vem mais ar do cilindro para o sistema, mas eu tenho ar dentro das mangueiras, então eu tenho que purgar o sistema. Como é que eu faço isso? Eu aperto aqui o botão da válvula de demanda, tá? Até que saia todo o ar. Ó. Agora sim, saiu todo o ar do sistema. Agora eu consigo, de forma fácil, ó, desrosquear aqui, no sentido horário, para desrosquear o cilindro. Outro caso, depois da utilização, o cilindro vazio, acondiciono ele na embalagem adequada para que ele não sofra nenhum tipo de impacto. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o que acontece, né, quando a gente não tem o cuidado devido com o equipamento que acaba condenando, né? Isso daqui. Bom, pessoal, agora vamos falar então sobre mais alguns cuidados que a gente precisa ter com o equipamento autônomo de ar, né, com os conjuntos autônomos de ar. Aqui eu vou mostrar alguns casos de equipamentos que foram danificados por mau uso ou por falta de experiência ou conhecimento só a respeito do equipamento. Tá? O primeiro caso que eu vou demonstrar é a questão da máscara, né? Que nós já falamos lá na hora da retirada da máscara, a pessoa costuma forçar ela ainda com a válvula de demanda instalada na máscara, acaba forçando para tirar por cima da cabeça, né? E acaba quebrando a base ali do queixo da máscara. Então esse é um dos grandes defeitos que acontece. O segundo deles é na hora da higienização. Aqui nós temos um visor, né, de uma máscara que ele foi higienizado de maneira incorreta, né? O cliente, eu acho que estava utilizando, e lógico, às vezes o espaço confinado tem N sujidades diferentes, e para que ele pudesse, acho que continuar utilizando talvez, ou até para devolver o equipamento em condições, ele lavou a máscara. Até aí, ok, lavar a máscara é um procedimento que pode ser feito. Porém, ele utilizou uma esponja para lavar o visor. E aqui a gente consegue perceber, né, todos os riscos aqui que causaram. Então, se isso daqui estivesse na máscara, seria mais ou menos assim, ó, que a pessoa estaria enxergando. Tá? Então, higienização do equipamento. Se você não sabe como fazer, pode deixar que a gente aqui, os nossos técnicos, tem todo o conhecimento para fazer a higienização correta do equipamento. Ah, mas durante o uso sujou minha máscara, eu preciso utilizar pano com água e no máximo um detergente neutro para limpar o visor, tá? Sem fazer nenhum tipo de fricção aí, tá certo? Outro dano que acontece bastante é no uso da válvula de demanda, tá? Sem conhecimento também, né? As pessoas abrem o fluxo de ar do cilindro e acabam pondo a boca aqui e puxando o ar direto por aqui, ou ficam pondo a mão e batendo, ou também batem essa válvula, deixam ela cair, né? Isso não pode acontecer de forma alguma. Essa válvula ela é bastante frágil, ela tem um sistema de molas e uma membrana aqui dentro muito frágil. Qualquer impacto nela pode quebrar o dispositivo interno ou romper uma membrana. Ou ela com fluxo de ar, vindo fluxo de ar, você começar a ficar tampando, batendo ou puxar aqui o ar direto com a boca, assoprar qualquer coisa que não seja dentro do padrão normal de uso, pode danificar a válvula de demanda. De que forma? Ela rompe aqui ó, a membrana interna da máscara. É essa membrana, gente, que controla o fluxo de ar. Tá? Então, qualquer impacto diferente do normal, né, do uso normal, vai causar o rompimento. Essa aqui foi rompida por causa dessa situação. Foi para fazer uma demonstração, a pessoa colocou a boca aqui, puxou o ar forte, com a mangueira já com o conjunto pressurizado, o ar começou a sair, para ela parar esse fluxo de ar, ela bateu com a mão aqui. Nisso daí acabou rompendo a válvula. Tá? A membrana que vai dentro da válvula de demanda. Então, por isso tem que sempre utilizar da maneira correta. Acopla-se a válvula na máscara, faz uma inspiração forte para liberar o fluxo de ar. Após o uso, fecha o cilindro, desacopla, né? E você assim mantém a vida útil do equipamento.
Caso você precise bloquear de qualquer maneira o fluxo de ar da válvula, você utiliza esse botão aqui da frente, né? Onde você aperta ele, ele vai bloquear o fluxo de ar, tá ok? E um último caso aqui, que numa situação, se ocorresse um acidente, graças a Deus não ocorreu, é o mais grave de todos, é dano no cilindro, tá? Gente, cilindro de aço, ele não tem uma vida útil escrita no cilindro. Os cilindros de aço, enquanto passarem no teste hidrostático, eles estão valendo. Já os cilindros de fibra de carbono, eles têm vida útil, tá? Vida útil de algumas marcas, como esse aqui, 15 anos, tá ok? Então, tudo isso vai estar descrito aqui na etiqueta de identificação do cilindro, tá? Então aqui, ó, eu encontro a quantidade de anos que vale o cilindro aqui, ó. Design Life, 15 years, tá? Então esse cilindro tem uma validade de 15 anos. 15 anos a partir de quando? A partir da data de fabricação desse equipamento. Quando que ele foi fabricado? Date of Initial Inspection, né? Então data da inspeção inicial. Mês 5 do ano de 2018. Então a partir do mês 5 do ano de 2018, eu tenho 15 anos de uso para esse equipamento, para esse cilindro, desde que a cada 5 anos eu faça o teste hidrostático, que está aqui, ó, Retest Period, Maximum 5 years, período máximo de teste, do reteste a cada 5 anos. E desde que o cilindro não sofra nenhum tipo de avaria. Gente, isso daqui é um cilindro de fibra de carbono, é uma camada de resina, é fibra de carbono e uma plaquinha de alumínio por dentro. Vão 300 bar aqui dentro. Qualquer dano nessa estrutura, o cilindro precisa ser descartado, né? É como a gente trabalha aqui na empresa. Todo equipamento ele é vistoriado na saída para o cliente e no retorno do cliente. Qualquer dano que a gente perceba no cilindro, a gente não manda ele para o cliente. Neste caso aqui, foi um cilindro, foi um conjunto autônomo para o cliente e aconteceu algum acidente em que não sabemos se foi uma queda ou o que aconteceu, né? Quando voltou, apareceram alguns danos aqui, ó. Então nós temos um trincado, um corte aqui na base, né? Aqui em cima, um esfolado, tá? Alguma coisa atritou, friccionou aqui, né? Até parece uma queda ou algo do gênero, onde retirou desde a parte da resina até aqui onde a gente pode observar essa parte preta, que são as fibras, já o começo das fibras de carbono. Gente, a gente visualizou isso daqui na hora, a gente falou, é cilindro condenado. A gente já pegou, esvaziou o cilindro, graças a Deus não houve nenhum acidente, né? O cilindro estava com meia carga de pressão, a pessoa utilizou, graças a Deus ninguém se machucou, né? Chegou aqui, nós despressurizamos na hora esse cilindro, entramos em contato com o engenheiro que faz os testes hidrostáticos, na hora ele falou, não precisamos nem levar o equipamento até lá, só visualmente, né? Então como a inspeção visual é muito importante, ele fez a inspeção visual, porque teste hidrostático não é só pressurizar no cilindro, né? Tem toda uma etapa, várias etapas, que são vários testes que são feitos, né? Inspeção visual externa, inspeção visual interna, torneiras, O-rings, aí para depois colocar ele na pressão, né? Então ele verificou isso aqui e falou assim, isso daí é cilindro condenado, porque eu já tenho a exposição das fibras aqui. Isso daqui ele falou assim, se chegar aqui para eu recarregar ou para fazer teste, eu condeno na hora, eu não recarrego, né? E como qualquer equipamento de segurança, né, a gente fala, né? A partir do momento que ele não utiliza mais porque ele está condenado, seja até um equipamento para trabalho em altura, um cinto de segurança, uma corda, uma ferragem qualquer, os cilindros de ar, condenou, a gente destrói esse equipamento para que ninguém mais possa utilizar, é lógico, ele não tem mais condições de uso. Tá? Então ele acabou ficando aqui agora para demonstração de como é formado um cilindro de fibra de carbono e os cuidados que a gente precisa ter com ele. Tá? Então aqui nós fizemos pedi para um colega nosso fornecedor Canale, da Canale Ar Respirável, ele que fornece aí os cilindros para a gente, faz as recargas também, e a equipe dele de engenharia que faz os testes hidrostáticos, né? Eles que fizeram o laudo desse equipamento, condenando esse equipamento, a gente faz laudo, a gente grava a destruição do equipamento para que o processo seja mais claro do nosso processo aqui de inspeção e cuidados com os equipamentos. Tá?
Então o equipamento, gente, esse cilindro de fibra de carbono, né, ou de composite, ele é formado por essa forma aqui, ó. Então nós temos uma camadinha de resina superficial, aí nós já temos aqui as fibras de carbono, até aqui se a gente começa a mexer, começa a sujar o dedo, e depois embaixo nós temos uma camada de alumínio. Então ele é formado assim, ó, fibra de carbono, essa camada mais grossa, e depois alumínio. Tá? Aqui no detalhe a gente consegue ver um pouquinho melhor as camadas. Ó, então eu tenho fibra de carbono aqui, a camada mais grossa, e a interna mais fina, alumínio. Por isso, então, da importância e do cuidado com a inspeção e a manutenção dos equipamentos. E o uso também. A gente não pode derrubar esse equipamento, não pode bater, não pode esfolar ele no chão, né? Porque numa dessa, Deus o livre, um cilindro desse romper, um acidente muito grave, com certeza acontece na hora. Tá? Então esse cilindro foi condenado porque houve algum tipo de atrito que danificou a estrutura do equipamento. Esses são os cuidados básicos que a gente tem que ter com o equipamento com conjunto autônomo de ar, né? Até porque ele é um equipamento que vai estar fornecendo ar respirável para você durante o trabalho. Então, se você não tiver esse cuidado, você vai provavelmente utilizar um equipamento que não vai responder à necessidade na hora que você precisar.